artesão é uma pessoa que transforma, ela cria através de matérias-primas diversas, inclusive que a gente busca na natureza ou adquire, mas tudo é matéria-prima para um artesão. Então tem o artesão que utiliza recursos da natureza, como sementes, folhas, fibras. Tem os outros artesãos que já mexem com tecido. No meu caso, o meu recurso primário é a madeira. Eu comecei o artesanato como um hobby, unindo o trabalho com produção. Comecei com crochê com a minha mãe e quando eu vim para Jacareí eu descobri a pintura country decorativa. As cores, a gente tem sempre um preceito, tá? Na pintura country a gente usa muito tom sobre tom, que faz aquele degradê do claro para o mais escuro, sombra e luz. Isso dá vida e forma para qualquer pintura que você fizer na pintura country. Olha, tem muita coisa que a gente até tem em casa e não se dá conta, que é aquele material básico, né? Lápis, borracha, régua, tesoura, papel, pincel, tecido, e tudo isso a gente junta. O importante é você ter o recurso, olhar para aquilo e criar, que é o fundamento do artesão. O funcional, ele acaba sendo decorativo, né? E o decorativo, ele tem essa beleza natural de ser lindo. E ele vai sempre ilustrar o ambiente onde estiver. O trabalho do artesanato, ele é individual. Então o artesão, ele precisa de um pouquinho de tranquilidade e algum espaço, que eu até coloquei aqui. No nosso caso, um paninho para proteger o móvel que você está usando, o pincel, a água. Então são coisas básicas, mas não de muita coisa. A organização é importante na hora de você trabalhar. E um pouquinho de espaço, sempre. O estudo, a criação, é a rotina do artesão. Então, ele chega, ele tem que dar atenção à demanda que ele tem, dos trabalhos que ele tem, e tem que estar se atualizando, sempre, sempre. Porque o artesanato é uma mudança constante de técnicas, de inovações, de tendência. A perseverança, a dedicação é super importante. Às vezes a gente não se dá conta da dificuldade, aquilo parece fácil e não é, então precisa disso. E, sim, ela é rentável, inclusive hoje é a segunda renda de muitas famílias. Olha, não existe nenhuma especialização graduada para o artesão. Na verdade, existem muitos cursos, workshops, cursos semanais, como o que eu até hoje faço, porque é muito importante você estar se atualizando. Aí a gente tem as revistas, vídeos, e a gente não pode esquecer nunca a nossa querida internet. Existe muito a troca de experiência entre os artesãos. Apesar de eu ter dito que ele é individual, e de fato, na maioria dos casos, na hora de trabalhar é individual, mas existe uma riqueza de trocas. Existe muito a troca de experiência entre os artesãos.
Apesar de eu ter dito que ele é individual, e de fato, na maioria dos casos, na hora de trabalhar é individual, mas existe uma riqueza de trocas